Fala galera, bem-vindo ao Poké PHP, estou no Mestre PHP e hoje eu vou pegar Palette no episódio 11, estrutura de dados, variáveis parte 5, tipagem fraca. O que tem para hoje, Pokémon? Hoje a gente vai entender como funciona a tipagem fraca em PHP. A gente vai aprender a modificar os tipos de variável em PHP e converter uma variável para um tipo específico. Bora lá? Então beleza, vamos lá no criar nosso episódio 11.php. E daí a gente vai relembrar um pouquinho que a gente falou sobre variáveis. Então a gente estava vendo, né, como é que se define uma variável em PHP. Então, se um número for inteiro, ele pode ser escrito assim. Se o número for um float, ele pode ser escrito assim, por exemplo. Se for uma string, eu posso escrever, né, qualquer coisa aqui dentro. E se for um booleano, ele vai ser um true ou false minúsculo de acordo com as PSR. Ok, gente? Então é isso, que são variáveis PHP, eles têm esses 4 tipos básicos, né? E o que a gente pode fazer em relação a esses tipos básicos? Né? O PHP ele é uma linguagem com a tipagem fraca, ou seja, eu posso modificar a qualquer momento o tipo da variável. Né? Se eu, por exemplo, der aqui um var_dump no inteiro, tá? Depois eu posso definir que o inteiro receba ABC, né? O inteiro pode receber ABC aqui. Depois, se eu fizer um var_dump no inteiro novamente, vamos ver o que ele vai nos rodar, ok? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, ele vai primeiro me retornar que o inteiro é um int 11, né? O int com o valor 11. E depois ele me fala que ele é uma string de tamanho 3, né? Sendo ABC a string. Então, em PHP, você pode modificar o tipo da variável com o mesmo nome, né? O inteiro ele continuou com o nome inteiro, ele passou de ser um número inteiro para ser uma variável string. Então isso pode acontecer com qualquer coisa em PHP, né? Você pode ter um inteiro que você quer transformar em float, um string que quer transformar em booleano, tudo isso você pode fazer em PHP, né? Você pode ter uma variável que você tem um valor e depois modificar esse valor a qualquer momento. Tá? Isso é o que fala que se chama tipagem fraca, porque a qualquer momento você pode trocar o tipo de variável que a gente está trabalhando. Uma coisa interessante, por exemplo, em relação a essa tipagem fraca, vamos supor que a gente tem aqui uma soma que seja, por exemplo, vamos criar aqui esse inteiro para que ele seja uma string, eu coloco ele entre aspas. Eu falo que essa soma é o inteiro 11, tá? Mais o float que a gente já tinha citado ali. E eu vou dar um var_dump nessa variável soma aqui, ok? Então vamos verificar o que vai acontecer nessa intenção. Então eu tenho uma string, né? Vamos fazer melhor. Vamos colocar o var_dump em todas as variáveis aqui no inteiro, né? E o var_dump também no float aqui, tá? Então a gente vai ter coisas desse tipo, né? Eu tenho uma string, né, que é o 11, somado com o float, que é o 11.1, que ele me retorna um float. No PHP ele faz isso por quê? Porque quando você faz uma atribuição, ele vai tentar converter a variável para que ela seja suportada naquela situação. Então, se eu tenho uma soma, eu vou tentar converter essas variáveis, eu vou tentar converter a string em algum inteiro, né, e tentar, ou em algum float, e tentar converter o float, no caso, ele já converte no float, que ele, né, já é uma coisa desse sentido. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um ABC 11 DEF, por exemplo, né, vamos ver o que isso acontece no PHP. Então, tenho uma string, né, 8, que é o ABC 11 DEF, que ele somado com um float 11.1, ele me dá um float 11.1. Por que acontece isso? Que quando você começa uma string com uma letra, ele vai tentar
o PHP converte essa string a 0, né? Então ele converte essa string no inteiro 0, e quando ele vai fazer um inteiro 0, né, somado com float, ele vai continuar como float. Se eu tiro as letras do começo e deixo o 11 no começo, ele vai tentar converter tudo que é inteiro que está ali dentro. Ou seja, eu tenho uma string que começa com um inteiro, ele vai tentar converter essa string para o inteiro mais próximo da realidade, que ali no caso é o 11, e ele vai ignorar o resto dos inteiros ali, né? Então se eu começar com uma letra, né, ele não vai conseguir fazer essa tradução. Mas se eu começar com um número, ele vai tentar pegar aquele número e transformar essa string naquele número, depois somado com outro número, né, ele vai fazer isso. Se eu colocar um A aqui no meio, né, se eu colocar um A aqui no meio e fazer isso aí, ele vai tentar transformar no número, os primeiros números que ele enxerga ali, que é o primeiro 1, o A já como uma letra, ele já vai ignorar dali para frente. Então ele vai tentar converter o 1. Ok, gente? Então, se eu tenho uma string que começa com letra, ela vai ser convertida para 0. Né? Vamos supor assim, convertendo ela para um inteiro, ela vai ser um inteiro 0 para fazer a soma. Então, no caso, o resultado vai ser igual. Mas se eu começar ela com um número, ela vai converter esse número e depois fazer a soma do jeito que a gente viu aqui que funciona. Beleza? Então é isso. Tipo, o PHP ele vai tentar converter esses tipos para o tipo que você vai tá trabalhando ali, né? Em soma, eu vou estar trabalhando com o número. Se eu fazer uma comparação, ele vai tentar transformar as coisas em booleanos e assim sucessivamente, ok? Mas tem uma maneira de você fazer essa conversão forçada, ou seja, eu tenho uma string e eu quero que essa string vire um inteiro, né? Eu quero que essa string vire um inteiro. Então, eu tenho aqui essa string, né? A string 1A, 1DF, eu quero que ela vire um inteiro. Então tem uma coisa que eu posso passar para que eu force que aquilo ali seja um inteiro. Então eu posso passar ali, por exemplo, um int, e aqui embaixo que eu tenho float, eu passo um string, ok? Então vamos ver o que vai acontecer aqui nessa soma e nesse vardamp. Então eu vou forçar com que a primeira variável vire um int, ou seja, ela vira um inteiro 1, transformei aquele meu string em um inteiro, e o segundo eu transformei o meu float numa string, ou seja, o float eu estou forçando que ele seja uma string. Para o vardamp, ou seja, para a variável, ela é uma string, mas na soma, como a gente já tinha falado, ele vai tentar converter isso para um número e vai realizar a soma. Então são essas coisas. Então eu posso transformar em int, em string, né? Eu posso transformar também em booleano, pode escrever aqui em booleano, né? E eu posso transformar também, né, num float, ok? Então int para inteiro, bool para booleano, float para float e string para string. Vamos, aqui eu não vou transformar um float num float, né? Vamos transformar um true num float, por exemplo. E vamos ver o que vai acontecer aqui quando a gente for fazer o vardamp, né? Como a gente falou, né? Eu tenho um booleano true. Eu peguei ali o meu inteiro e transformei ele em booleano, né? E eu tenho um float 1 quando eu estou convertendo meu booleano true para float, tá? E a soma disso vai dar um float 2. É uma coisa muito legal, é uma coisa muito da hora, mas é uma coisa que às vezes as pessoas não conseguem entender. Mas é por isso que acontece, né? Ele vai tentar converter o que você está jogando ali para o contexto que você está trabalhando. Se é uma soma, ele vai tentar fazer um contexto em que todos virem números. Se é uma comparação, ele vai fazer um contexto em que todos virem booleanos e assim sucessivamente. Beleza, galera? Então esse vídeo acaba por aqui. Era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um gostei aí. Se vocês estão curtindo nossa ideia do canal, por favor, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o episódio 12.